Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. Estamos entrando no mês de maio e o mês de maio, para mim, eu amo de paixão. Primeiro, porque é o mês do meu aniversário. Esse ano, especialmente, vou fazer 50 anos, estou cinquentando, jubilando, então é um mês muito significativo. Mas ele tem um outro valor muito especial, que é um mês em que se comemora o Dia das Mães. E aí, orando a Deus para a direção que Ele nos traria, né? Para as nossas conversas, para os nossos compartilhamentos de terça-feira, eu me senti impelida a conversar, né? Falar sobre aspectos bíblicos da maternidade, para que nós possamos ser arregimentados do que a palavra fala e vivermos essa experiência da maternidade segundo o padrão bíblico, né? Não automaticamente, como muitas vezes, né, a gente vê as pessoas experimentando, tendo essa experiência, né, e aos trancos e barrancos. Mas em Deus a gente tem tantos recursos para que a gente tenha as experiências e as vivências e atravessemos pela vida de forma segura, né, de forma santa, de forma que glorifiquemos ao nosso Deus. Então, eu quero te motivar a se preparar, porque nós estaremos nesse culto e nos próximos, né? Nos próximos eu terei convidadas novamente, né? Mas eu queria trazer essa introdução, né? A introdução a esse tema tão relevante. E aí fiquei pensando, né, num salmo que pudesse começar a nos levar para esse lugar que eu creio que é o cerne, né, do nosso papel como mãe. E eu lembrei de um salmo que é o meu segundo favorito. Meu primeiro é o Salmo primeiro, mas o Salmo 145 para mim tem um significado enorme, porque ele mostra essa dinâmica do reino, né? E de como Deus vê a família, né? A importância das gerações interagirem nele. Então, eu vou ler para você e eu quero te convidar a me acompanhar. Salmo 145 fala: eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. A cada dia eu te bendirei e louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra, e declararam os teus poderosos atos. Falarei da gloriosa honra da tua majestade e das tuas maravilhosas obras. E os homens falarão da força dos teus terríveis atos, e eu declararei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. O Senhor é gracioso, cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecidos aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura através de todas as gerações. Eu quero começar essa meditação trazendo algumas observações desse salmo, né? Por que eu amo tanto esse salmo? Porque esse salmo traz significado para a minha maternidade, né? Ele me aponta para o lugar que eu creio que é uma das maiores funções minhas como mãe, que é anunciar à próxima geração os grandes atos do Todo-Poderoso, né? Fazer conhecido, próximo, aquele que me resgatou do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado, né? Apontar um caminho para a vida da próxima geração, né? Para que eles vivam segundo a verdade do Evangelho. Então, todas as vezes em que eu leio esse salmo é como se ele trouxesse um prumo, né? Alinhasse o meu coração com o meu propósito maternal. E uma outra parte, né? Às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou viver isso? E uma outra
partezinha aqui fala muito comigo, que você percebe que o salmista vai falando tudo que ele vai declarar e você percebe que são declarações de gratidão, né? Como se em cada frase ele trouxesse uma visão alinhada com o céu das circunstâncias. E aí lá no finalzinho, ele falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o seu poder. E uma ferramenta preciosa que a mãe tem é poder conversar com os seus filhos, né? É o primeiro contato mais próximo de intimidade que a criança vai ter é com a mãe e com o pai. E trazendo esse aspecto maternal, né, para a maternidade, eu quero te chamar a atenção, né, sobre o que você tem conversado com seus filhos, né? Você pode ter essa conversa que fala sobre o poder de Deus, você pode ter essa conversa que mostra o Senhor e todos os seus feitos, você pode ter uma conversa santa, você pode ter uma conversa que nutre vida, você pode ter uma conversa que liberta, você pode ter uma conversa que aponta o caminho, a verdade e a salvação. Então, esse salmo é muito rico para que a gente compreenda que para que todas as gerações recebam essa marca da presença de Deus, né? Você, mãe, tem esse papel, né? Você pode, através do seu falado, anunciar, começa falando uma geração, vai anunciar a outra, mas aí lá embaixo fala que eles conversarão. Então, seja você essa que conversa, né? Que se empenha em ser uma anunciadora da verdade de Deus. E pensando na maternidade, né, eu fiquei pensando qual é, né, a particularidade da mulher, né? A particularidade da mulher é que ela foi feita diferente do homem, com características diferentes, para que juntos eles pudessem representar o reino de Deus dentro do seu lar. E a maior diferença que a gente pode pensar é que a mulher ela tem a capacidade de gerar uma vida, né? O útero é esse órgão criado por Deus para que ela receba a vida, geste, fecunde, né, um óvulo, para que ela geste uma vida, e essa gestação fala de alimentar, de proteger, né, de nutrir aquele bebê para que ele viva. E eu fiquei fazendo um paralelo sobre isso e pensando como que a Bíblia nos traz exemplos de mães que fizeram isso com os seus filhos, né? Uma função que a mãe tem é essa, né? Essa é aquela que é protetora da vida, é aquela que protege a vida espiritual do seu filho, a vida espiritual da sua casa, aquela que protege o chamado de Deus para a vida do seu filho. Então, diante das circunstâncias, ela ser aquela que não deixa que os intentos do maligno de quererem perverter a identidade do seu filho, né, de quererem roubar dele o olhar para aquilo que é eterno, ela vai lá e preserva essa vida, ela protege essa vida, né, ela nutre essa vida. Outra parte, né, outra função do útero, e eu quero fazer associação com a sua maternidade, é guardar a vida, protegida até que ela esteja pronta. E se a gente for ver, a palavra fala que a gente precisa ensinar o nosso filho no caminho para que quando ele crescer, ele não se desvie dele, né? Então, esse lugar de proteger a fé, né? Não apenas ensinar a fé, mas proteger a fé do nosso filho. Esse lugar de protegê-lo das investidas do mal, de Satanás, né? Protegê-los do homem mau, a palavra fala disso, né? Que existe o homem mau. Orar, e a melhor proteção que uma mãe pode ter, né? É ser essa mãe que intercede, essa mãe que ora, essa mãe que não apenas interage com o filho, mas interage com o céu, né? Que chama à existência aquilo que o pai já revelou. E aí, de repente, você pode estar me ouvindo e estar pensando assim, não, mas eu não sei o que Deus fala a respeito da vida do meu filho. Então,
ore e fala, Senhor, me mostra quem o Senhor sonhou que o meu filho seria quando o Senhor o criou, né? Abre os meus olhos para que eu possa vê-lo como o Senhor vê, né? Deixa-me enxergar além das características naturais, né? Deixa-me olhar para ele e entender que ele é a criação tua, para que viva segundo a tua vontade e seja para a sua glória. E eu tenho a responsabilidade de forjá-lo, formá-lo nesse lugar, né? Pede para o Senhor falar, me dá palavras a respeito do destino do meu filho, para que eu possa guardar cada uma delas e preservá-lo de ser roubado dessa preciosidade, né? Me orienta, Espírito Santo, para que eu lide com o meu filho de forma responsável, né? E não automática. Quantas vezes a gente pode se pegar vivendo a vida sem essa intenção na nossa maternidade, né? Pensando somente nos afazeres e sermos negligentes nesse papel, né? E que papel é esse? O papel mais precioso da nossa vida, né? Pensar que as nossas escolhas, as nossas falas, os nossos posicionamentos, a nossa fé tem a função de interferir na história de alguém, né? Na história de alguém muito especial que foi confiado por Deus para que você fosse a mãe, né? A mãe tem uma função de alimentar, né? E eu gosto de alimentar as pessoas, eu amo alimentar os meus filhos. Um dos meus prazeres é que quando eles falam assim, mãe, tô com vontade de comer aquela comidinha que você faz, eu vou para a cozinha, posso estar morta, eu vou para a cozinha feliz, porque me dá uma satisfação vê-los se realizando com aquilo que eu preparei para eles, né? Mas vamos pensar espiritualmente, né? O que você tem preparado? Que alimento você tem dado para o seu filho? Né? Você tem sido zelosa nos ingredientes que você escolhe para colocar à mesa diante do seu filho, né? Você tem sido cuidadosa com a forma como você se relaciona com o próprio Deus, porque a gente tem que pensar que as informações que nós temos hoje, né, de como o processo de aprendizagem da criança é formado, né, ele é formado como? Na maior parte das vezes não é pelo que a gente fala, mas é como a gente age, eles aprendem com um exemplo, eles reproduzem, né? A neurociência hoje fala da questão dos neurônios espelho, ou seja, é natural para a criança ela espelhar aquilo que ela viu. Então, será que você tem se preocupado com aquilo que você tem apresentado diante dos olhos do seu filho? Né? Será que você tem procurado? A minha mãe tinha uma capacidade de maneiras criativas, propor alimentos para gente experimentar. Minha mãe fazia montanha com comida, minha mãe fazia bonequinho com comida, minha mãe apresentava a comida para a gente de maneiras diferentes para que a gente se sentisse atraído para querer provar e experimentar daquilo. E pensando espiritualmente sobre isso, né? Você tem pensado em formas diferentes de apresentar alimentos sólidos que vão guardar a fé do seu filho, né? Que vão fazê-lo olhar para o Senhor e enxergá-lo nos seus caminhos desde tenra idade, né? Você tem se preocupado em propor para eles novidades de experiências com Deus para que eles, de fato, quando se tornarem mais velhos, não sejam facilmente seduzidos pelas ofertas do mundo, mas saibam quem é Deus, né? Não é o Deus da minha mãe, é o Deus que a minha mãe me mostrou, mas que se tornou meu também. Então, essa reflexão eu queria trazer para que nós conseguíssemos experimentar a maternidade com um aspecto original, espiritual, né?
Deus nos criou para que nós gerássemos vida, para que nós nutríssemos essa vida e para que nós ensinássemos às gerações quem é o Todo-Poderoso, né? Quem é esse Deus maravilhoso. E se a gente pensar nos desdobramentos que essa vida, né, essa vivência maternal pode trazer, né? Eu fico vendo como a gente vê Paulo falando a Timóteo, né, de uma forma tão linda, que ele fala que ele aprendeu a fé com a sua mãe e com a sua avó, né? 3 gerações de servos fiéis do Evangelho. A gente vê uma história sendo escrita através das gerações, né? E agradando a Deus certamente. Então, a gente tem relatos na palavra de mães que foram fiéis a Deus e que conseguiram imprimir essa fidelidade na vida dos seus filhos. Né? E nós vamos conversar sobre essas mães nos próximos cultos, mas de imediato, né? Nesse primeiro culto desse mês em que nós celebramos as mães, né? Eu quero em primeiro lugar dizer para você, mãe, que você é agraciada do céu pelo benefício de ter recebido da parte de Deus, Deus ter confiado a você um filho. Quero dizer também que o Ricardo costuma ter uma frasezinha que ele fala assim, Deus não dá brinquedo sem pilha, né? Então, por mais que você se sinta despreparada diante da sua maternidade, eu quero dizer que Deus é um Deus bom, né? E todos os recursos que você precisa para que você atravesse essa jornada maternal já estão dentro de você, né? Basta você acessar a sua presença, né? Basta você ir para a presença dele com um coração humilde, né? Reconhecendo que você carece dele e o reino dele se revelará a você, né? A palavra fala lá em Mateus 5 que abençoados ou bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu penso que se nós formos para a presença de Deus com esse espírito humilde, né, falando, eu não sei ser mãe, né? Eu não sei como ser uma mãe segundo o seu coração. Eu não sei, Senhor, qual é a sua visão para a vida do meu filho, mas eu sei que o Senhor tem planos, pensamentos a respeito do meu filho, do destino do meu filho. E eu quero, Senhor, ser teu instrumento para ajudar ele a chegar nesse lugar, nesse destino. Eu não quero abrir mão desse privilégio, né? Dessa missão de mãe, né, que me foi confiada. Me ensina, Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo, nós não precisaríamos de professores, né? Em outras versões fala, nós não precisaríamos de mestres, porque o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então eu quero te incentivar a partir desse espírito humilde, né, que entende que precisa receber algo de alguém, esse alguém com letra maiúscula, que é do próprio Senhor, né, você receba toda a revelação do reino, né, a sua paz, a sua justiça, a sua alegria no espírito, para atravessar essa jornada e ser essa destravadora de destinos, né, ser essa mãe que vai ser lembrada com alegria, né? Eu peço a Deus, assim, sempre pedir para o Senhor, né? Em primeiro lugar, para Ele me ensinar a ser mãe, né? Eu não fui criada no Evangelho e às vezes é um pouco assustador a gente pensar da onde eu vou tirar recursos, né? Mais fácil a gente lembrar o que a gente passou do que estar nessa situação em que, caramba, eu não tenho, né, uma referência para eu recorrer. E diante das minhas... Uma vez eu tive uma experiência, vou contar um caos para a gente encerrar, né? Uma vez eu tive uma experiência com Deus que eu fui até uma sala de oração e uma irmã falou para mim assim, Deus te ama muito.
E eu tô vendo vários post-its, e são todas as suas orações e os seus pedidos para Deus. E Ele ama que você conversa com Ele. As crianças eram pequenininhas nessa época, e como eu conversava com o Senhor. Como eu falava com o Senhor. Senhor, eu não sei agora como me posicionar. Senhor, eu não sei como ser a tua influência nesse momento na vida do meu filho. Senhor, como eu respondo diante disso? Senhor, eu não quero falar de mim mesma. Me ajuda a ter uma visão espiritual nessa circunstância. Não deixa eu ter os meus olhos naturais me dirigindo na minha maternidade. Senhor, eu não quero simplesmente reproduzir o que eu vivi nas minhas experiências, mas eu quero ser livre para o Senhor me ensinar. E quando essa irmã começou a ministrar isso para mim, e ela falou, o Senhor ama que você faz esses pedidos, né? Ele tem todas as suas oraçõezinhas anotadas como em post-it, que foi um refrigério para o meu coração, né? Então eu quero com essa história te incentivar a ser essa mãe, né, que vai para a fonte de vida diante do seu dia a dia como mãe, e peço ao Senhor que o seu Espírito se torne o seu grande professor, que ao ler a palavra, né, salte diante dos seus olhos, às vezes um texto completamente aleatório, que nem diretamente tem a ver com a maternidade, mas que esse desejo, esse clamor, vai fazer com que o texto desperte em você um olhar diferente, uma aproximação diferente, e que você abrace a maternidade como uma das suas maiores missões da vida, né? Porque que alegria teremos no fim da nossa vida se olharmos para trás e pensarmos, nossa, eu fui bênção para tantas pessoas, mas eu não consegui ser influência de Deus na vida do meu filho, né? O maior descanso, eu acho, a palavra fala, né, que a coroa dos pais são os filhos dos filhos, né? A minha maior alegria é imaginar que a graça de Deus e a vida de Deus que me alcançou e a bondade dele que me alcançou vai chegar até os meus netos, os meus bisnetos, até o dia da vinda do Senhor. E para isso, a gente precisa arregaçar as manguinhas, a gente precisa ter um coração humilde e entregue na presença dele, porque eu creio que se assim nós vivermos e abraçarmos esse nosso papel com intenção e devoção, a gente vai colher os frutos de sermos anunciadoras de uma geração que vai anunciar para a próxima geração eternamente quem é esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Eu peço que o Espírito Santo te abençoe profundamente e que esse culto sirva para acender uma chaminha dentro de você, para que você comece a dirigir a sua maternidade espiritualmente e que os frutos dessas intervenções santas dentro do seu lar te agradem, mas acima de tudo que agradem ao nosso Deus. É isso. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais culto, mais conversa, né? Mais compartilhamentos sobre a maternidade no aspecto celeste com convidadas. Deus te abençoe. Até semana que vem.